Parte 3, chamada de O Retorno, pelo Joseph Campbell. Basicamente é o herói saindo do lugar de conhecimento e amadurecimento que ele alcançou na segunda etapa para uma postura quase de responsabilidade, né? Porque o retorno significa que ele deve usar o poder adquirido por ele para a sociedade dele, para o mundo trivial dele. Essa parte do retorno é bem exemplificada no próprio Senhor dos Anéis, né? E no Hobbit também. Sim. Que sempre tem aquele retorno pro condado e a partir dali os hobbits em questão estão mais amadurecidos, eles estão com poderes. No Senhor dos Anéis, de certa forma, é até duplo, né? Porque primeiro tem o retorno de Mordor pra Gondor, onde tem a celebração, a coroação, e aí o retorno do rei, né? E o retorno pro condado. E ainda o retorno dos elfos e do membro da sociedade. E dos portadores do anel. Dos portadores do anel para as Terras Imortais. Trabalho. Agora, esse retorno não é necessariamente o retorno às coisas como eram antes, né? Tipo, antes da jornada, antes da passagem pro sobrenatural. Não, sempre tem uma mudança, seja ela interna ou externa. O mundo pode estar como estava antes, mas o herói ele não porque vai às vezes mais se importar com aquilo. No caso dessa estrutura da cultura pop, dos quadrinhos e tal, as aventuras são em busca de voltar à paz, né? De certa forma sim, mas você vê, o Batman nunca consegue estabelecer a paz em Gotham City. O que ele faz é começar a fazer uma luz que chama ele, criar o Batmóvel, ele volta para a situação inicial, só que modificado. Ele tem certeza que agora ele vai ser o vigilante da cidade. Ele derrota o vilão, né, nas histórias. Derrota o vilão, mas sempre vai aparecer outro vilão. Sim. Então, sobre a literatura brasileira, queria dar 2 exemplos interessantes, porque são, digamos, a gente pode falar que são os 2 principais romances brasileiros. Um por causa que é o mais aclamado pela elite intelectual, e outro que é o maior sucesso de vendas, né? O primeiro caso é o Grande Sertão Veredas, porque ele é o relato da jornada do herói do Reobaldo, que é o Jagunço, né? Ele relatando para um doutor, né? Enfim, o que aconteceu na vida dele, que foi uma jornada do herói, né? Inclusive é interessante porque tem a questão de que se a jornada foi feita pelo diabo ou por Deus, né? Se ele vendeu a alma pro diabo, né? Ou se comprou a alma. É bem legal. E no caso do sucesso de vendas, é o Alquimista, que é a jornada do herói, o livro do Paulo Coelho. É a jornada do herói de um pastor, que vai atrás do tesouro dele. Tem um mentor que dá o caminho para ele, né, que é o rei. E o livro acaba de uma forma, é a volta mesmo, retorno. Ele volta para o mesmo lugar que ele começou, exatamente o mesmo lugar. A catedral é uma igreja onde tem uma árvore, que é lá que ele vai encontrar o que ele tesouro precisou dele. ir até as pirâmides para descobrir que o tesouro estava na vila dele. Exatamente. Sim. Sempre esteve onde ele estava, né? Então, depois da gente analisar toda a estrutura da jornada, a gente ficou pensando aqui na ideia de que todas as histórias se encaixam, a jornada do herói se encaixa em todas as histórias, que é uma coisa complexa, que gera muita discussão. Até porque o princípio é o seguinte, que eu acho que a teoria do monomito é que uma boa parte das histórias, em algum momento ou outro, elas revelam, elas são expressões psíquicas espontâneas que podem ser estruturadas posteriormente. Sim. A polêmica que dá uma parte dela também é uma reticência justificada, em certo modo, em se usar fazer o caminho inverso, em se usar essa estrutura para criar alguma coisa que seja agradável para quem está consumindo, justamente porque é baseado num modelo aceito universalmente. Porque a questão, eu acho que não é só você pegar a jornada do herói e usar a estrutura, né? Tem que ser uma coisa que a pessoa tenha imersão e não fique pensando, isso aqui é uma jornada do herói e tal. E aí ela não vai entrar na história. Pois eu lembro do Neil Gaiman, que disse que começou a ler o Herói de Mil Faces e leu uma página e fechou o livro e nunca mais quer ver aquele livro na frente dele, simplesmente porque ele não quer se sentir amarrado por aquilo. Se aquilo existe, ele não quer que aquilo pegue ele não quer ter consciência.
daquilo na mente dele, né? Dessa estrutura. Eu acho que sempre acrescenta, né? É uma coisa que acrescenta, mas é que nem o Heidegger fala. Você tem que falar a linguagem, não a linguagem falar você. Né? Olha só. Cara... que lindo. É válido essa discussão, mas de certa forma não é isso o objetivo, né? Do Campbell, eu acho, quando ele escreveu. Apesar de que ele sofre muito preconceito, muita crítica até hoje dos próprios antropólogos no negócio do etnocentrismo, né? Acusam ele de ser etnocêntrico porque ele quis determinar um modelo para todos os tipos de história, todas as mitologias, todos os povos, né? Bom, Cássio, tem uma coisa para você comentar. Que eu vim de contra-exemplo. Você que é fã do livro. Duna, Frank Herbert falou que a base da trilogia que ele quis passar é tome cuidado com heróis. Ele falou. Mas o Duna é extremamente jornada do herói. Sério? O primeiro Duna, com certeza. Bom, pra começar, ele começa no mundo trivial, que é o planeta dele, Caladan, que é um planeta úmido. E daí ele passa para um mundo especial, que é Arrakis, Duna, o planeta deserto. O primeiro evento dramático do livro é um atentado da família rival da família dele, são famílias nobres, assim, aos modelos medievais. E isso acaba forçando ele e a mãe dele a irem se juntar com os Fremen, que são os nativos de Duna. Ele é o escolhido, né? Ele é um... Não. E o final do livro, ele retorna, conquista lá de volta o planeta e se torna imperador. E nesse meio termo ele desperta, né? Mas não dá merda, não? No conflito. No segundo livro, sim, dá merda. Então isso que acho que a gente não pode confundir também a jornada do herói com a jornada pelo melhoramento das condições. Eu acho que o termo herói não é o paladino leal e bom. Não é. Ele pode ser um anti-herói. Com certeza. Eu penso no Ateneu, ao Pompeia, que é um romance de formação, né? Tem aquele negócio de romance de formação, um jovem que está chegando na vida adulta, tem tudo a ver com o que a gente está falando, e ele começa a entrar em conflito com a sociedade e ter dificuldade de se encaixar na sociedade. O Ateneu, no final, ele sucumbe. Ele não passa se estabelece, se encaixa na sociedade, ele sucumbe na sociedade, a escola que ele está estudando e tal. Engraçado que nas distopias, por exemplo, o Nós, ou 1984, eles retornam para a sociedade, né? Eles tentam lutar contra ela, mas voltam para ela, são tragados. A jornada do herói demonstra que não existe o que ser modificado, mas não deixa de ser uma jornada do herói. Mundo Novo, o clímax do Admirável Mundo Novo, ele encontra lá o líder, o mentor, Mustafa, que explica para ele como que a ciência e o pensamento crítico é excelente para a pessoa, mas é horrível para a sociedade, porque causa desordem. Sim. Então, gente, isso aí foi a nossa análise aqui sobre a jornada do herói. A gente tentou dar uma esmiuçada, discutir um pouco, é um tema muito amplo, né? Acho que ficou... Não chegou a ser superficial nossa discussão, mas também não tem muito ainda a ser conversado. Se vocês quiserem falar, discutir com a gente, mandar mensagem, comentar, pode comentar aí nas mensagens. Pode mandar e-mail para o e-mail que vai aparecer. Pode falar com a gente no Facebook também, todos nós estamos no Facebook. E é isso. Comentem, pensem, discutam entre si aí também. E dê mais exemplos, tudo vai ser bom para a discussão. E se quiser saber mais, ler mais sobre o assunto, eu recomendo um livro, na verdade, fora esse que a gente já citou, né, do Joseph Campbell e do Christopher Vogler, que são os principais. É o Herói de Mil Faces e Jornada do Escritor. Eu recomendaria também um livro de um escritor que fez um modelo para roteiro de cinema, que chama o Robert McKee, e ele escreveu um livro chamado Story, que ele pega a jornada do herói e ele abstrai mais ainda, que ele coloca na essência da história o conflito. E a partir daí ele vai explorando sua teoria de como criar uma narrativa. É um bom livro, digamos que ele engloba tanto a jornada do herói quanto outros tipos de estruturar a narrativa. E é interessante. Para título de curiosidade, é interessante
lembrar que em 1920 teve a corrente dos formalistas russos, que um deles é Vladimir Prop. Ele analisou vários contos de fada russos, né, típicos lá da Rússia e da Ucrânia, Lituânia, as regiões próximas dos Montes Urais, por ali. E ele criou um modelo estrutural também muito próximo ao do Campbell, só que é focado, o foco é outro, né? O Campbell tenta ver a história de acordo com o movimento do herói. O próprio também faz o mesmo, só que ele cria 33 situações que, segundo ele, vão existir em qualquer história. Como ele analisa mais os contos de fada, talvez por isso tenha ficado mais restrito ali aquele universo, né? Também a dificuldade por causa do muro, né? Do muro não, da cortina. Da cortina de ferro. Tá, mas a partir daí só foram conhecer o próprio depois que o Todorov publicou em francês lá na França. Até lá ele não era muito conhecido. Uhum. E a análise muito próxima, essa análise mais da estrutura mesmo, tentando mostrar que vários elementos sempre aparecem, são recorrentes nas histórias. Vale a pena olhar também, o livro chama Morfologia do Conto Maravilhoso. Tudo a ver. Muito interessante, é um livro bem legal também. Como sugestão de leitura, eu recomendo todos os livros que a gente falou aqui. Recomendo o Silmarillion. E o Duna. Por quê? A gente nem falou o Silmarillion. O Silmarillion. Não, o Silmarillion. Lê Duna. O Silmarillion, eu recomendo o Silmarillion é bom, né? porque é bom pra caralho e porque o nosso próximo vídeo vai ser sobre o Silmarillion, então você já pode ler o Silmarillion, você vai ver o melhor livro de fantasia de todos, não existe nenhum livro de fantasia melhor. E é isso. Filmes também, né? Matrix, vários desses. Filmes Star Wars, Matrix, que ninguém nunca viu, tenho certeza que ninguém conhece. Filmes obscuros. E é isso aí. Até a próxima, né, galera? Até a próxima, valeu. Valeu. Nós. Falou.